Olá pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Edivan Rodrigues, no nosso canal Crente Matuto. Você ainda que não é inscrito, vá nessa parte onde está escrito inscreva-se, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para mais notificações, dá o seu likezinho e vamos para mais um vídeo de reflexão. Que Deus abençoe a sua vida. O homem pode ler a Bíblia 200 vezes, pode até saber de cor, pode ler no grego, no hebraico, mas se ele não se convencer de que o que está escrito aqui é verdade, não adianta nada. Vai ser apenas um monte de letras e frases e não vai fazer diferença. Mas o que eu digo para vocês é, o mundo como nós conhecemos, ele foi transformado a partir do momento em que Jesus nasceu. Os homens viviam antes de Jesus, cada um tocando a sua vida, cada um que podia mais, conquistava mais coisas, e o homem sempre conquistou pela violência, isso desde sempre. Isso faz parte até da natureza masculina, a agressividade. Essa agressividade que o homem tem faz parte da nossa natureza por conta de um hormônio que nós temos, que as mulheres têm bem pouco, que é a testosterona. A testosterona é uma bomba na cabeça do homem. Tá? E com o passar dos anos, a testosterona vai baixando. No início da nossa vida, quando chega a 18, 20 anos, a testosterona está saindo pelas orelhas. Quando chega aos 80, a testosterona está saindo pelos pés. Porque nem chega onde deveria chegar. Meu Deus do céu. A nossa memória, com o passar dos anos, ela vai ficando mais fraca. A nossa capacidade de visão vai diminuindo. A nossa capacidade de audição vai diminuindo. Vocês já viram que a maioria dos idosos tem dificuldade para ouvir? Isso é natural. Tem dificuldade para enxergar depois dos 40? Não precisa de óculos. Se não precisa para perto, vai precisar para longe. Uma coisa ou outra. Do que eu estou falando para vocês? Que a minha natureza e a tua natureza, ela não faz com que a gente melhore. Ela vai fazendo com que a nossa natureza vai deteriorando. Nós chegamos numa idade que você, da parte da juvenil até a adolescência, multiplica as células muito rápido. E a gente cresce, estica. Depois dos 18 a gente cresce para algum lugar? Não, fica estagnado. Os ossos não crescem. Se crescer, vai crescer a testa, vai crescer, mas não cresce em dimensão. Mas uma coisa nós podemos. A Bíblia nos diz que nós podemos crescer na graça e no conhecimento. Isso não é bom? Já que eu não posso crescer em estatura, não posso renovar as minhas células, não posso enxergar melhor do que eu enxergava antes, não posso ouvir melhor do que eu ouvia antes, mas uma coisa pode acontecer na minha e na tua vida, que o Espírito Santo pode fazer. Ele pode renovar cada dia a minha expectativa. Ele pode renovar cada dia a minha esperança. Ele pode me dar uma visão de mundo diferente. Ao invés de olhar para o mundo como um mundo que está se acabando, para aquele que está em Cristo, você entende que a cada dia nós nos aproximamos mais dele. Isso é muito bom. Quando a gente olha numa cidade como a nossa, que é uma cidade que a grande maioria dos jovens vão trabalhar em outras cidades, a nossa cidade é uma cidade que tem muitos idosos. E quando você anda por Poções, quando o idoso não está na janela, está sentado na porta, não está? Vocês já olharam a fisionomia dos idosos? Você já viu algum idoso alegre sentado na porta ou na janela? Geralmente está com a fisionomia de tristonho, não está? Porque não tem esperança. A idade, ela traz desesperança. A idade, ela traz uma reação contrária do que faz na adolescência. O adolescente, ele enxerga o mundo e acha que pode conquistar tudo. O idoso acha que quase conquistou e dali para frente não vai conquistar mais nada. É triste isso, não é? Agora você imagina você viver uma vida que mesmo que você envelheça, que nós vamos envelhecer, você pode renovar essa expectativa a cada dia. Não seria uma coisa boa? Não seria algo inteligente ser cristão? Porque o cristão, ele vive com expectativa. O cristão, mesmo o idoso, quando você conhece um idoso que ele é convertido, que é um cristão genuíno, você não encontra um idoso cristão cabisbaixo, com a cabeça baixa. Geralmente, se ele, na adolescência, ele foi cantor, ele vai cantar um louvor, ele vai estar lendo uma palavra. Meu pai faleceu aqui nessa cidade. Eu nasci em São Paulo,
trouxe meu pai para cá. Eu tenho alguns anos que eu estou aqui nessa cidade. E meu pai é cristão. E faleceu de câncer, sentindo muitas dores. Muitas dores. E a diferença que a gente vê na vida de alguém que tem a expectativa de uma vida eterna, de alguém que não tem esperança. Eu conheci um outro cidadão com a mesma idade do meu pai, que não tinha expectativa, nem tinha encontrado a Cristo. E essa pessoa, ele falava assim, eu não quero morrer, alguém me livra, alguém me ajude, eu não quero morrer. O meu pai falava, Senhor, me leve, eu quero estar contigo. Mas pai, não quero mais estar por aqui, eu quero estar. E quando meu pai partiu, ele partiu em paz. Eu estava do lado do meu pai até o último suspiro dele. Estava segurando a mão dele, amparando meu pai, e vendo um homem que dedicou parte da sua vida a adorar a Deus e tinha certeza, pelo menos até o último momento da sua vida, que estaria com o Senhor. Então ele não tinha aquele olhar de medo, de pavor, que você vai ver as pessoas quando estão na última, estão tentando se agarrar num monte de coisa. A pessoa que tem certeza que está com Cristo, ele corre para o abraço, porque ele sabe para onde vai. A melhor coisa que você e eu podemos ter é essa esperança de vida eterna. Mesmo que você não acredite, mas se você for uma pessoa inteligente, não é muito melhor você apostar que é verdade do que você apostar que é mentira e acordar no inferno? Sejam sinceros. Você fala, não, certo pelo não certo, eu não sei, então eu vou abraçar esse Jesus. Se não for, tudo bem, mas e se for? E você não aceitou? Não é muito pior? Então não é questão de inteligência ser cristão. Ser inteligente é ser cristão. Porque muita gente aposta que morreu, acabou. E vai acordar no inferno. Não sou eu que digo, é a Bíblia que diz. Eu acredito na Bíblia. Eu acredito na Bíblia, sabe por quê? Porque Jesus morreu e ressuscitou. Eu acredito na Bíblia porque quando Jesus ressuscitou, ele esteve com os vivos. Eu acredito na Bíblia porque quando Jesus ressuscitou, ele apareceu no lugar, como o pastor estava falando, lá em Atos dos Apóstolos, né? Você vai encontrar Jesus aparecendo para os discípulos e dizendo para eles, sou eu, olha aqui minha mão, pode colocar o dedo, está o buraco, olha aqui o lugar onde me lancetaram. Os discípulos olharam para Jesus, acharam que era um fantasma. Ele falou, eu não sou fantasma não, me dá alguma coisa para eu comer aqui, para vocês verem, fantasma come. Então Jesus ficou ali com os discípulos. Jesus foi homem. Ele pode interceder por você e por mim, porque ele foi homem. Ele esteve aqui na terra. Ele sabe o que é aflição. Ele sentiu dor. Ele teve toda a reação que um homem natural teve. Então, por que não crer numa palavra como essa? Por que apostar que nada disso é verdade? Nós só temos uma única chance. Nós só temos uma vida. Não tem uma segunda chance. Não tem uma segunda vida. Só tem uma. Então a chance de nós vivermos com Cristo é entender e crer que isto é verdade. E o que Jesus disse para aqueles discípulos é algo extremamente importante. Os ricos e os poderosos da terra geralmente suprimem ou oprimem o pobre. Nós tivemos aqui no Brasil um período onde a monarquia esteve aqui. Os portugueses estiveram, a realeza portuguesa veio fugido lá de Portugal, com medo de Napoleão, vieram para o Brasil, trouxeram parte da corte e vieram usufruir do que tinha no país, extrair a riqueza do país. Isso é o que fazem os ricos e poderosos. O que Jesus, ele nos promete, é diferente do que acontece no mundo natural. Jesus diz aqui nesse texto, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho revelar.
Essa revelação, ela vem através da Bíblia, a palavra de Deus. E qual é a revelação? A revelação é que Jesus é o Filho de Deus. A revelação é que Deus existe, de que Jesus é real. Jesus não é uma ficção, não é algo que o homem inventou. Eu já li um livro a respeito de um autor chamado Augusto Cury, é Dr. Augusto Cury. Ele é um médico psiquiatra. Esse médico psiquiatra, Dr. Augusto Cury, ele conta no livro, ele escreveu uma série de livros chamado Inteligência de Cristo. Quando ele começou a escrever essa série de livros, por ele ser um psiquiatra, a tese que ele queria defender era de que Jesus foi ou tinha um problema psiquiátrico. Ele queria mostrar na tese dele que Jesus tinha alguma patologia psiquiátrica. Por quê? Porque ele era ateu, esse homem. Um médico ateu, especialista. E ele começa a escrever e a ler a Bíblia. Ele não era um teólogo, mas ele estava lendo a Bíblia para encontrar traços de patologia psiquiátrica. E esse homem escreve o livro falando da inteligência de Cristo. Quando ele começa a descrever a inteligência de Cristo, ele começa a perceber que não poderia ser ou Jesus ter alguma patologia psiquiátrica, ou Jesus não seria um homem normal para fazer e agir como ele agia. Se você pegar o livro desse homem, que eu estou falando para vocês, Augusto Cury, e for ler a contracapa, ele vai dizer que depois que ele terminou essa série de livros, ele escreve O Mestre dos Mestres, O Mestre do Amor. São 5 livros, eu não sei o título de todos eles, mas são 5 livros. E no final desses livros, este homem, que eu assisti uma palestra dele, ele se converteu. Era médico, ateu, convicto, tornou-se cristão por enxergar na Bíblia que Jesus não poderia ser um doente mental, de que ele não era um psicopata, de que ele não tinha transtorno, de que ele só poderia ser aquilo que ele disse que era, porque nenhum homem fez o que ele fez e disse o que ele disse. Isso que eu estou falando para vocês está escrito no livro de um especialista. Não é coisa apenas de um cristão. É um homem que nem acreditar em Deus acreditava. E ele tornou-se cristão porque viu que não poderia ser outra coisa a não ser esse Jesus, tudo aquilo que ele disse que ele era. Isso mudou a vida daquele homem, mudou a família dele, mudou a mente dele. E este homem que eu estou citando para vocês, hoje ele faz palestra em vários lugares, e os livros dele, eu tenho alguns dos livros dele, e o que a gente percebe é que a partir do momento que Cristo entra na vida de alguém, no caso dele que era tão intelectual, com PhD, doutor, com pós-graduação em psiquiatria, o homem tinha vários títulos, tudo aquilo caiu por terra, porque Jesus impressionou a vida dele. Algo que as pessoas mais simples há séculos já sabem. Que as pessoas que nem leitura têm, adoram Jesus e reconhecem Jesus. O intelectual levou um tempão para que isso entrasse na mente dele. Quando as pessoas mais simples recebem Jesus, amam Jesus e têm uma vida prazerosa. Por quê? Porque isso daqui não depende da tua inteligência. Isso daqui depende de quem ele quiser revelar. Quantos cientistas se tornaram cristãos? Pouquíssimos. Quantos reis se tornaram cristãos? Nem sei. O número deve ser bem pequeno. Mas a grande maioria das pessoas simples, que talvez nem conhecer a letra conhece, Jesus se revelou para elas. Porque não é você que quer, é Ele quem chama. É isso que é a diferença. Tá? Porque quando se oferece é porque talvez a coisa não seja tão boa. Mas é Ele quem escolhe. Ele me escolheu, Ele te escolheu. E quando nós fomos escolhidos por Ele, a alegria que nós temos é muito grande. Porque eu poderia ser rejeitado. Eu poderia nunca ter ouvido falar das coisas de Deus. Eu poderia estar fazendo um monte de coisa e tocando a minha vida do jeito que eu bem entendesse, como qualquer pessoa. Mas Ele olhou para mim e teve misericórdia de mim. E me aceitou. Poxa, ser aceito pelo Filho de Deus tem coisa melhor do que isso. Aleluia. Tem coisa melhor do que servir a alguém que não vai me explorar. Porque servir aos reis do mundo, ou os governantes, ou os ricos,
Qual é o rico que gosta de pobre? O rico gosta de um serviço bem feito. De um mordomo que seja bem atencioso, de um motorista que não falte no trabalho, de um funcionário que chegue no horário. É assim que o rico gosta. Agora você imagine o dono do universo. Ele te escolhe. Não é para você ser empregado, é mais para você estar com ele e fazer uso das coisas que é dele. É isso que é o chamado do Senhor. Ele chama os homens simples para oferecer o reino de Deus. Ele não está te oferecendo encrenca, não. Ele está te oferecendo o reino de Deus. É coisa boa. E o melhor, ser cristão não é carregar um fardo nas costas. Sabe, andar até curvado de tanta lei, de tanta ordem, de tanta coisa. Ser cristão é ser livre. Ser livre. Ser livre para pensar, ser livre para agir, ser livre para não ter e carregar peso de ninguém. Você está livre. É isso que Jesus está falando aqui. Eu vos aliviarei. Aliviará de quê? Da carga que o mundo joga para cima de nós. Irmãos, sejamos sinceros. O mundo, ele nos joga um monte de encrenca. Para quem tem carro aqui, você passa um tempo com um carro, passa um ano, depois você olha para o teu carro, você fala, teu carro já está ultrapassado. Você lutou para comprar, e quando você vê o ano que vem, você, puxa, o cara mudou a frente do carro, já mudou tudo. Você fala, ixi, meu carro já não... Você compra uma TV, daqui a pouco a tua TV está ultrapassada. Você tem a sua casa envelhece, nós temos as coisas vão mudando, e nós somos, de certa forma, obrigados a seguir o que o mundo faz. Quem hoje tem um celular que não tira foto, que não tem microchip ou nanochip? Se você tiver um celular antigo, não vai dar nem para fazer ligação. Nem o tiozinho quer celular do vô. Não quer, meu pai não queria. Não quer esse celular, não. Eu quero aquele que tem tela. Eu falei, ixi, não sabe nem ligar aquele de botão, ele queria de tela. Por quê? Porque não queria um celular antigo. Nós somos induzidos pela sociedade. Aí, ó. Mas tira foto, não tira? Achou uma relíquia. Achou uma relíquia. Pronto. Tira a foto. De 12 tem 13, tem um, né? O que eu quero trazer para vocês é isso. Amém. Ser cristão não é pesado, como muitos podem imaginar. Ah, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. A coisa é tão natural que a gente nem pensa em fazer isso ou fazer aquilo. É natural. Eu não fico pensando para fazer as coisas. Naturalmente eu faço as coisas. Isso desde a minha juventude. Então, ser cristão não é carregar um peso, mas é muito pelo contrário. É você ser livre do fardo. Então, quem promete isso é Jesus. É Jesus.